Numa publicação numa rede social, o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, disse que o requerimento de urgência para o projeto da anistia não garante sua imediata tramitação e lembrou que cabe ao presidente da Casa, Hugo Mota, decidir o que será pautado. Na postagem, o deputado diz o seguinte: a oposição deixa de esclarecer que o projeto de lei visa preferencialmente anistiar Jair Bolsonaro e os 6 generais idealizadores, planejadores e comandantes da intentona de golpe de Estado, como apuraram as investigações da Polícia Federal. E a bancada do PT, em nota assinada pelo líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que o presidente da Casa, Hugo Mota, só tem pautado urgência de projetos de consenso entre os líderes e diz que não será diferente desta vez. Na sua tela você já vai ter dividida, aqui estão eles, nossos analistas dessa noite, Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, eu começo com você. Você traz detalhes do processo feito pelo deputado Sóstenes Cavalcante antes de protocolar a urgência. Ele ligou para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Boa noite, Jussara. Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, fez questão de ligar para o presidente da Câmara, Hugo Mota, para dizer que ia protocolar esse esse requerimento de urgência para esse texto do PL da anistia. Ele fez isso minutos antes mesmo de protocolar. Eu conversei com o Sóstenes Cavalcante e perguntei por que ele fez essa ligação. O Hugo Mota, o presidente da Câmara, está em uma viagem particular fora do país e, portanto, quem está no comando da Câmara é o vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes. E Sóstenes Cavalcante disse que fez questão de ligar para Hugo Mota para esclarecer, para não parecer um atropelo. E ele me disse que seria uma indelicadeza protocolar esse requerimento sem falar com o Hugo Mota. Portanto, ele disse que o Hugo Mota escutou a conversa, não deu opinião sobre isso, mas ele fez essa questão de esclarecer. Segundo o Sóstenes, ele contou a Hugo Mota que protocolou, adiantou esse requerimento porque ele viu que o governo estava fazendo uma pressão muito grande, que alguns deputados ligaram para ele justificando que iam tirar a assinatura por causa da pressão do governo. Então, Hugo Mota disse que leu o regimento interno da Câmara e aí deu um checkmate, foi a expressão que ele usou, para dizer como ele fez para tentar evitar essa ação do governo para tirar as assinaturas desse requerimento de pedido de urgência para o PL da anistia andar sem passar pelas comissões e ir direto ao plenário. Se o governo tinha essa intenção, Jussara, como é que o PT particularmente está vendo esse movimento da oposição de ter protocolado nessa segunda-feira essa urgência? Olha, Márcio, o PT, por sua vez, diz que esse é mais um projeto que vai ficar com o pedido de urgência, mas que não vai avançar. O PT diz que conta com o Hugo Mota, justamente que o Hugo Mota deu a palavra que só colocaria para votar o requerimento de urgência com o acordo de todos os líderes, e isso o PT diz que não há. Portanto, o próprio líder do PT, que eu conversei há pouco, Lindbergh Farias, disse que o seguinte, que eles realmente estavam ligando para os deputados e fala que Lindbergh me disse que muitos que assinaram esse requerimento porque não sabiam que essa anistia não era só para quem invadiu e depredou os prédios dos 3 poderes no 8 de janeiro, mas que também fez questão de explicar que é um projeto que pode, inclusive, favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lindbergh diz que, embora seja mais difícil tirar esse requerimento de urgência, ele me diz que vai sair assinatura sim, que isso é importante pelo simbolismo, porque muitos deputados não estavam cientes do total conteúdo desse PL da anistia. E Caio, boa noite para você também, amigo. Virou coisa muito comum, que a gente até já tinha se acostumado, com o fato de deputados de partidos da base votarem contra o governo. Mas nessa matéria, anistia, e com esses números, Gabriela Prado nos deu a relação completa dos partidos, mas eu destaco só aqui União Brasil, de 59 deputados, 40 assinaram lá a urgência da tramitação. Muda alguma coisa nessa relação do governo com a sua base tida, considerada, talvez seja aliada?
Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, isso é bem interessante para a gente entender, vamos dizer assim, o sistema de governo brasileiro, o presidencialismo de coalizão, né, que já foi mais forte, mas hoje é bem fragmentado. E o que esses dados mostram é uma fragmentação dentro de cada partido, né? Se a gente pegar os 3 partidos, né, União Brasil, o PSD e o MDB, que tem 3 ministérios cada um, e ministérios bilionários, ministérios com muitos recursos para serem geridos. Cada um desses partidos tem 3 ministérios, estão no governo desde o 1º de janeiro de 2023, até desde antes, né, quando foi feita a escolha para que esses partidos integrassem a base. É surpreendente mesmo que dê esse grau de apoio à principal agenda da oposição. Você falou do União Brasil, é 70% da bancada. PSD, 52% da bancada, e o MDB, 45% da bancada. E a gente está falando, o MDB tem o Ministério das Cidades, que é o Ministério dos Transportes, né? São ministérios por onde correm bilhões de reais. União Brasil, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento Regional, o PSD, Agricultura, Minas e Energia, Márcio. Minas Energia, que está em cima ali, tem ali toda a política energética, Petrobras, Itaipu, tudo nesse guarda-chuva do Ministério de Minas e Energia. Ou seja, é surpreendente. Mas para te responder diretamente, o governo, quando contratou, vamos dizer assim, né, uma espécie de um contrato político feito com esses partidos no começo do governo Lula, até antes, como eu disse, ele já precificava uma base dentro desses partidos mais ou menos a metade, 60% em alguns casos, 40%, porque tamanha a fragmentação partidária no Brasil e dentro do Congresso Nacional, que o governo prefere ceder esses espaços preciosos, bilionários, na esplanada dos ministérios para esses partidos, sabendo que esses partidos não vão integrar todos os votos das suas bancadas para o governo. Mas o governo já se satisfaz assim, porque hoje, no jogo de poderes ali dos 3 poderes, o executivo é o poder, sim, mais fraco, né? Isso principalmente de 2015 para cá, a gente já falou bastante sobre isso, que o governo prefere ceder esses espaços, ceder espaços bilionários e ainda que esses partidos entreguem, vamos supor, metade dos votos fidelizados de suas bancadas para o governo. Márcio. Porque, Caio, rapidamente, a gente acredita na versão do deputado Lindbergh de que muitos deputados não sabiam de todo o conteúdo do projeto? É difícil, Márcio, é muito difícil. Um projeto tão sensível como esse, os parlamentares que assinaram, né? Porque quando você protocola, sai a lista. Como hoje saiu a lista, a gente ficou na unha ali fazendo a conta, justamente para poder subir no site a informação de quanto cada partido colaborou. Mas é muito difícil um projeto como esse, os parlamentares não saberem o que estava sendo assinado, Márcio. E, Jussara, aparentemente não basta ter o projeto, você protocola, bate bumbo e precisa sempre estar batendo bumbo, ou seja, divulgando alguma coisa relacionada ao projeto. Claro, essas pessoas que defendem a anistia. Você nos traz a informação que um deputado do Republicanos, Ricardo Aires, propõe ouvir a população, criar um plebiscito sobre a anistia, dar ou não a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. É uma liberdade minha, não sei se essa seria a pergunta. E ele, inclusive, teria o aval do presidente da Câmara, Hugo Motta, nisso? Olha, Márcio, o deputado Ricardo Aires é um aliado bastante importante, muito próximo do presidente da Câmara, Hugo Motta. E ele, quando protocolou um projeto de decreto legislativo na sexta-feira, propondo esse plebiscito, claro que ele falou com o Hugo Motta. Então, ele tem, sim, a anuência de Hugo Motta para fazer essa proposta e, claro, ele também quer entrar com um pedido de urgência. Ele, claro, nessa semana que Brasília está esvaziada, as sessões são virtuais, não tem reunião de líderes, ele só vai conseguir pegar essas assinaturas para também tentar protocolar um pedido de urgência a partir da próxima semana. Mas vou te contar um pouco melhor, Márcio, qual é a proposta deles nesse plebiscito. É justamente consultar a população nas eleições de 2026 sobre anistiar essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. A proposta dele é que durante as eleições de 2026, em que as pessoas vão votar para presidente, governador, deputados e governadores, que essas pessoas também sejam consultadas sobre dar perdão da pena para essas pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Então, essa é a proposta. O Ricardo Aires, deputado, me disse hoje pela manhã
que ele imagina que esse projeto seja o único caminho para uma pacificação institucional. E ele acha que vai ter apoio tanto na direita quanto na esquerda. Porque qual é o argumento dele? Se por acaso, eventualmente, avançasse esse PL da anistia proposto pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte, facilmente seria derrotado no Supremo Tribunal Federal. Quando tem um plebiscito, o voto popular decidindo sobre isso, claro que o STF teria uma postura diferente em relação a isso. Essa é a proposta dele, tem um longo caminho pela frente ainda, Márcio. Caio, a gente viu nesse caso, em toda essa novela da anistia, como a cabeleireira Débora Rodrigues, aquela que com um batom escreveu na estátua da Justiça, perdeu o mané, como ela virou um símbolo disso, um símbolo desse movimento de anistia. E a oposição, percebendo isso, encaminha agora ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, uma lista de 20 presos pelo 8 de janeiro que enfrentam problemas de saúde e precisariam ser soltos. Já tivemos um preso que morreu na cadeia porque não teria tido a liberação do ministro Alexandre de Moraes. E agora, mais esse caso, mais esses casos que se somam a toda essa imagem dos presos, das pessoas que ainda estão presas pelo 8 de janeiro. Isso, Márcio. Essa lista foi elaborada pela Associação das Vítimas do 8 de janeiro. Existe uma associação liderada por advogados ali que defendem esses réus, esses investigados, esses condenados, que elaborou uma lista do que eles consideram casos críticos, né, de pessoas ou já condenadas ou que estão em prisão preventiva, que era o caso da cabeleireira, e que enfrentam ali problemas de saúde ou têm familiares que dependem diretamente dessas pessoas para sobreviverem. Dos problemas de saúde listados, ali tem diversos, né? A gente teve acesso a essa lista, tem epilepsia, tem depressão, comorbidades gerais, vários tipos, hipertensão, por exemplo, aparece bastante, ou tem filhos pequenos, ou tem, cuidam de idosos também, e aí entra ali no rol de pedidos e das justificativas para que a associação, por meio da oposição, encaminhou esse ofício ao ministro Alexandre de Moraes. De um modo geral, Márcio, o que um movimento como esse agrega ou impõe ao debate é justamente uma visão do Supremo Tribunal Federal também, que já está em curso. A gente sabe que o Supremo é majoritariamente contrário a qualquer tipo de projeto de anistia, e sabendo disso, sabendo dessa movimentação política, dessa pressão de fora, dessa pressão da oposição, da associação dos familiares, ele vem fazendo alguns gestos, né? O Supremo defende hoje, quando você conversa com o Supremo, principalmente esse monitoramento das pessoas que estão presas, ou uma flexibilização dessas prisões, ou permitir uma prisão domiciliar, por exemplo, que foi o caso da cabeleireira, ou prever uma progressão das penas que foram aplicadas. O Supremo é completamente contrário a uma anistia, como o Congresso debate, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, vem tentando fazer uma costura junto com o Palácio do Planalto e com o Supremo para que haja alguma saída para isso, mas o Supremo entende que, por exemplo, pegar essa lista e ir flexibilizando as penas, se achar que for o caso, havendo justificativa para prisão domiciliar ou para aplicação de medidas cautelares, que esse seria o melhor caminho. Por isso que é relevante quando a gente traz essa informação dessa lista, porque é uma lista do que as vítimas, né, os familiares dos condenados, dos investigados e dos réus consideram casos críticos de pessoas que podem, inclusive, morrer dentro da prisão. E eles citam na petição o Clériston da Cunha, que é o caso aí que você citou, que, tal qual o da cabeleireira, virou também um caso muito simbólico, porque havia uma previsão da Procuradoria-Geral da República defendendo a soltura ou a flexibilização da pena, mas o ministro Alexandre acabou não concedendo e ele acabou morrendo na prisão.